Meus queridos, vamos lá. Bom estarmos aqui. Continuaremos a nossa caminhada no livro de Apocalipse, capítulo 20, olha só. Estamos fechando, meus irmãos. Quem diria, hein? Deu um ano que a gente estudou? Quando que vocês lembram quando a gente começou a estudar Apocalipse? Acho que deu um ano, né? Ou não sei. Achei que foi rápido. Né? Que bênção. Bom demais. Esse capítulo 20 ele é um pouco mais... possui um pouco mais de informação que exige que caminhemos um pouco mais pausadamente, um pouco mais contido aqui. Nós não falaremos a respeito de todo o versículo 20, o capítulo 20, apenas os 6 primeiros versículos, porque aqui há muito conteúdo de fato que, para a gente ter um conhecimento um pouco mais profundo a respeito de algumas situações que são importantes porque tratam a respeito de nuances escatológicas muito específicas e debatidas aí pelas vertentes religiosas, né? Pelas tradições religiosas. Apocalipse 20 continua a falar a respeito daquilo que iniciou no capítulo 19. Olha só, é importante que a gente entenda, como eu já venho dizendo, não de maneira cronológica. Então, por exemplo, os eventos do capítulo 20, eles não estão cronologicamente na sequência do que aconteceu no capítulo 19. Lembram-se que Apocalipse ele faz repetidos movimentos e sempre trazendo ali progressão. É um paralelismo progressivo, ele sempre vai repetindo os eventos, trazendo ali novas nuances, novos elementos. Quando a gente adentra no capítulo 20, ele está retornando o tema da queda do mal. Porque, por exemplo, nós vimos no final do capítulo 19 que a besta e o falso profeta são aprisionados. E agora vem ali o dragão a ser aprisionado. Não é cronológico, é uma ênfase literária. Aqui, essa ordem sequencial literária é para enfatizar que aquele que foi o primeiro perverso, a serpente, Satanás, foi aquela primeira a seduzir lá Adão e Eva, ela é a última a cair, porque ele é o grande inimigo a ser batido no final das contas. Ele é o maior inimigo, que é o dragão, a serpente, Satanás, o diabo. Por essa ênfase literária que ele vem na sequência, mas não é cronológico. É como se ele estivesse retornando aqui no aspecto da evidência da queda do mal e trazendo novos elementos, tá bom? Porque se a gente entende de maneira cronológica, e há vertentes religiosas que entendem assim, vai dirigir ali a concepção daqueles 1000 anos e tudo mais que nós falaremos um pouquinho mais à frente. Mas é importante que a gente entenda, não é cronológico. Apocalipse não trabalha com cronologia nesse sentido, ela trabalha com a literatura apocalíptica, com especialmente o livro de Apocalipse, uma vez que nós temos outros livros apocalípticos, como Daniel, por exemplo, e parte de outros profetas, mas Apocalipse trabalha com essa contínua repetição, tá bom? Não necessariamente sequencial, até porque, por exemplo, quando a gente fala da queda do mal, a gente já tem, por exemplo, nos primeiros capítulos lá, capítulos 5º, 6º, com a abertura dos selos, já começa a se falar a respeito da queda do mal, e isso vai sendo repetido e tratado a cada momento. Tudo bem até aqui? Isso é importante. Quando a gente já não lê de maneira cronológica, isso já nos dá alguns caminhos interpretativos importantes. Eu vou ler o texto aqui até o versículo 6 e depois trabalhamos mais detalhadamente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás,
e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Até aqui. Como vocês podem perceber aí na leitura, esse é um dos textos que suscita aquelas questões a respeito dos 1000 anos. O que, na verdade, enfim, são esses tais 1000 anos? O que é o milênio? E aí nós temos algumas interpretações a respeito disso. Algumas que vão olhar com um pouco mais de literalidade para a numerologia, sendo 1000 anos ali de maneira literal, outros vão olhar de maneira mais simbólica. Como que nós podemos olhar para essa realidade? O fato é que esse tempo de reinado ele só aparece uma vez na Bíblia e aqui. Olha como é complicado quando doutrinas muito significativas são formatadas apenas a partir de um texto, de um versículo, sem buscar às vezes amparo em toda a compreensão teológica. Nós vamos discutir um pouco disso. Vamos lá. Vi descer do céu um anjo, um movimento muito natural. Todas as vezes que venha uma ordenança de Deus, a vontade dos céus, quando ela vai ser derramada sobre a terra, ali vem na representação do anjo, do mensageiro, deste ser que carrega uma autoridade dada por Deus para declará-la a realidade a qual vai se dirigir ali. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha só, quando a gente volta para o capítulo de número 9, então lembre-se, capítulo 20 diz lá, desce um anjo do céu e ele tem a chave do abismo e uma corrente. Quando a gente estudou o capítulo 9, nós tivemos lá, a partir do primeiro versículo, a respeito da quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O abismo aqui não é inferno ainda, tá? O inferno, no sentido de condenação e destruição final, é o lago de fogo. Abismo não tem essa conotação aqui de inferno no sentido de condenação e destruição final, tá? Olha só, uma estrela caída do céu, capítulo 9. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, fumaceira, saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui no capítulo 9 nós temos essa introdução de uma chave que tem poder para abrir esse lugar, abismo. E aqui no capítulo 9, quando esse ser, ele ali abre o abismo, quando o abismo é aberto, saem todas aquelas figuras horrendas lá. Lembra? Os gafanhotos com rabo de escorpião e cabeça de não sei o que e tudo mais. Aquela imagem lá horrenda que são as forças, as hostes demoníacas que vieram ou viriam a atormentar aqueles que não tinham a marca, o selo de Deus. Aqui, vamos lá, diz lá, uma estrela caída do céu, foi dada a chave a esta estrela caída do céu. Quando a gente vai para o versículo 11 do capítulo 9, diz lá,
E tinham sobre eles as hostes malignas, como seu rei o anjo do abismo, ao que tudo indica, essa estrela que caiu do céu, que ali o nome, quando a gente vê no versículo 11, é em hebraico Abaddon, em grego Apolion, que significa destruição, destruidor, que é o contrário de Salvador. Logo, nós entendemos, embora nem todos, alguns estudiosos vão tentar fazer aqui uma compreensão do termo estrela caída do céu, como não uma estrela caída, mas uma estrela que desceu, para tentar harmonizar, por exemplo, lá com o capítulo 20 que nós lemos. Por exemplo, o Osborne faz isso, e nos meus estudos eu tomo muito o Osborne como referência, mas nesse sentido eu não caminho com ele. Eu não acredito que a gente precise entender o verbo caído como algo que descende. De fato, aqui tem essa conotação de algo que foi derrubado, foi ali empurrado e tudo mais, não apenas um ato de descer, porque ele tenta denotar com esse verbo que o anjo que caiu do céu é o anjo bom que está lá em Apocalipse capítulo 20. Mas quando a gente vê, por exemplo, no versículo 11, que fala que tinha sobre eles o rei do abismo, que é o Apolion, o Abaddon, o destruidor, que é o anjo do abismo, a gente faz o link ali que essa estrela caída do céu é esse Apolion, esse Abaddon, esse destruidor. Tá, ok. E aí, só que aí, veja, foi lhe dada a chave, ele que abre o abismo. Mas aí, quando a gente vai para o capítulo 20, é o anjo que desce do céu, que tem a chave do abismo, e ele prende esse anjo mau, o Abaddon, o destruidor, ali por 1000 anos. Como é que a gente lidar com essa aparente contradição? Como é que a gente ora aquele que tem a chave é o anjo, ao que tudo indica, mau, e aqui no capítulo 20 é muito claro que é um anjo bom, que tem o poder da chave. Como que a gente faz com essa aparente contradição? Nós não precisamos tentar harmonizar essas duas personalidades. O que a gente nota é que, independentemente de ora nós sermos levados a uma compreensão de que é a estrela caída que abre o abismo, ou que é o anjo que depois, o anjo bom que desce, que abre o abismo, o importante é a gente compreender o quê? Quem tem o poder sobre a chave? É Deus, porque lá no capítulo 9 a chave é dada, não é de posse. Ali no capítulo 9, sempre que você vai se deparar, o capítulo todo é dado, no sentido de que toda a atuação maligna, ela só acontece por uma permissão de Deus e ela tem limites. Nós trabalhamos isso quando nós estudamos o capítulo 9. Aqui no capítulo 20, quem tem o poder da chave? Deus. O anjo é aquele rei que representa. Ou seja, nas duas situações, a gente não precisa tentar uma harmonia de forma a vincular as duas personalidades, harmonizar de maneira a compreender que uma é a outra. O importante é a gente entender que quem tem o poder sobre o abismo, quem tem o poder sobre a chave, quem tem o poder sobre abrir e fechar é Deus. É Ele quem tem o soberano controle sobre as esferas terrenas e celestes. Oi. Sim. Sim. E faz sentido dentro da progressão. Exatamente. Isso. Nós vamos chegar exatamente nesse ponto. Por isso que Apocalipse é uma literatura que trabalha progressões. Logo, aqui no capítulo 20, a gente tem o quadro todo pintado, o que a gente tinha em partes no capítulo 19. Então, no capítulo 9, no capítulo 9 é apresentado ali o evento final e tudo mais, como que vai acontecer,
Mas ainda, veja que está no começo, está um pouco antes da metade do livro. Ele vai progredir. Quando ele chega aqui no capítulo 20, a gente tem o quadro todo pintado e a gente sabe como de fato vai acontecer, como de fato está acontecendo. Embora nós entendamos muitos aspectos aqui simbólicos, os eventos são reais e acontecerão. O fato da gente compreender, por exemplo, o milênio como algo simbólico e não literal, não significa que nós não compreendemos que os eventos que aqui estão descritos não são reais e não acontecerão. Eles acontecerão. Eles são reais e acontecerão de fato e de verdade. Mas muito bem notado, a gente vai trabalhar essa questão. Ainda que Satanás tenha ali algum tipo de poder dominador, quando a gente olha para um tipo de texto como aquele do capítulo 9, ele sempre trabalha dentro das restrições que Deus, na verdade, estabelece. Tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 20 está abordando aquele que domina. Enfatiza aquele que domina, como todo o livro de Apocalipse. E quem domina é Deus. Quem estabelece os padrões, os limites, aquilo que acontece, deixa de acontecer, é o próprio Deus. Satanás não tem poder para sobressair em nada aquilo que Deus já estabeleceu, que Deus já decretou, tá bom? A chave sempre foi do Senhor. Então, uma questão para que fique claro, porque a gente já tem uma primeira abordagem dessa lá no capítulo 9, como é que a gente lida? Então, dessa forma, a gente olha a partir dessa progressão, dessa compreensão de que Apocalipse vai evidenciando os mesmos eventos, de maneira mais detalhada e com elementos mais marcantes e finais. Mas há algo diferente aqui, por exemplo, quando a gente olha ali, esse anjo, ele não tem apenas a chave do abismo, que aqui não é o inferno, tá bom? O abismo não é inferno aqui nesse sentido. Inferno vai ser aonde vão ser lançados, lá no versículo 14. Versículo 14, tá vendo? Inclusive, a morte e o inferno são lançados dentro do lago de fogo, aquela condenação. Se a gente compreender o inferno dentro do sentido de condenação final e de destruição, o abismo não é essa referência, tá bom? É um local ali de onde saem as hostes, que figura ali, simboliza o local da morada dos demônios e tudo mais. Tudo bem? Certo? Ele tem uma corrente na mão, não apenas a chave, mas ele tem uma corrente. Isso aqui veja que novos elementos vão sendo acrescentados. A gente vai percebendo a progressão. O que ele faz com essa corrente? O anjo, esse anjo poderoso, ele segura o dragão, que é a antiga serpente, denomina Satanás, diabo, e o prendeu por 1000 anos. O anjo prende e segura a serpente por 1000 anos. Vamos lá, vamos tratar essa questão dos 1000 anos aqui. Quando a gente olha para essa abordagem, para esse texto dos 1000 anos, e nós olhamos de maneira literal para ele e cronológica, nós vamos fazer essa sequência. Então, o capítulo 20 está acontecendo na sequência do capítulo 19. E o que nós temos no capítulo 19? A segunda volta de Jesus. O capítulo 19 fala da parousia, que é a volta de Jesus, a volta final de Jesus. Se a gente entende os 1000 anos de maneira literal, a gente vai compreender que então, após a segunda volta de Jesus, é que acontecerá esses eventos do capítulo 20. O que não faz sentido dentro da compreensão teológica que nós trabalharemos aqui. Mas, por exemplo, quem tem esse tipo de visão a respeito dos 1000 anos? É um grupo, principalmente que está dentro do campo pentecostal e do pentecostalismo mais não atual, porque você tem também o pré-milenismo ali mais histórico. Pré-milenismo, esse é o primeiro grupo. Pré-milenismo, ele vai dizer que após a volta de Jesus haverá um tempo de reinado terreno, um reinado milenar. E aí, mesmo dentro da interpretação pré-milenista, nós temos algumas separações. Você tem
os pré-milenistas históricos e você tem os pré-milenistas dispensacionalistas. Está no materialzinho que eu mandei para vocês. Aqui eu trago resumidamente, mas tem material que vocês podem acessar ali. O reino milenar, alguns deles vão dizer que pode ser simbólico, outros vão dizer que são os 1000 anos literais mesmo. Mas qual é a vertente do pré-milenismo? Jesus volta e depois tem o reino milenar. Ele vai entender de maneira literal. Então, o que acontece no capítulo 19, Jesus volta. O que acontece no capítulo 20 é um evento sequencial. Logo, o reino milenar de Jesus, ele com os seus santos, ele acontece depois da volta de Jesus. Isso é o pré-milenismo, é antes do milênio. Então, a volta vem antes do milênio, aí tem o milênio, o reino milenar, terreno, e depois o julgamento final. Basicamente. Isso é muito abordado, por exemplo, quando a gente fala em termos do arrebatamento secreto. Isso está dentro da visão pré-milenista dispensacionalista, que fala que vai haver um arrebatamento secreto e que Jesus ele não chega a voltar na terra, mas ele tem uma meia volta, e nessa volta ele arrebata aqueles que são a verdadeira igreja, e há um reino ali, o restante fica aqui, para que depois Cristo se apresente novamente. Isso é o dispensacionalista. E tem o histórico. Então, o dispensacionalista, que é a mais popular, essa é a mais popular porque a gente tem, por exemplo, aquele Deixados para Trás, algumas séries de filmes. É aquilo que está mais no imaginário popular, dentro do nosso Brasil especificamente, que é mais pentecostal. E essa é uma visão muito difundida no meio pentecostal. Tá? Não apenas, mas especialmente. O pré-milenista dispensacionalista, ele entende que Jesus arrebatará secretamente a igreja antes da grande tribulação. Então é importante, a igreja não passa pela grande tribulação dentro do pré-milenismo. Isso é algo importante que diferencia muito da visão amilenista, que é a que nós propomos, porque nós cremos, e não faz sentido, se a gente olha para toda a teologia, que a igreja vai se safar da grande tribulação. Ela passa pela grande tribulação, a igreja sempre passou por tribulações, e haverá um momento em que essa tribulação será ainda mais clara e evidente. Mas para a visão pré-milenista, a igreja verdadeira é arrebatada de forma a não passar pela grande tribulação. Tá? Isso é um ponto importante. Durante esse período, então, que a igreja é arrebatada e ela se livra da grande tribulação, haverá um juízo sobre o mundo e aqueles que ficaram, os deixados para trás. Haverá um juízo, uma disciplina potente da parte de Deus, e um trato especial também de Deus para com Israel. Então há essa separação também, por exemplo, no pré-milenismo dispensacionalista. A igreja verdadeira ela é tratada de maneira diferente que a nação, a etnia de Israel. Há essa abordagem dentro do pré-milenismo, tá bom? E depois disso, olha só, então Cristo voltou, arrebatou, teve a grande tribulação. Depois disso, Cristo tem uma volta da sua segunda volta. Isso é o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista. Ele tem um retorno visível para estabelecer o reino milenar na Terra, tá? Isso é o dispensacionalista. Aí nós temos o pré-milenismo histórico. Ele entende que também Cristo volta antes do milênio, só que ele não tem essa ideia do arrebatamento secreto. Essa é a visão mais antiga que a gente tem do milênio, aliás. Mais antiga que o próprio amilenismo, que é a vertente que nós nos fundamentamos. O pré-milenismo é ainda anterior, porque, se eu não me engano, o milenismo propriamente dito, ele começa a ser difundido ali com Agostinho de Hipona, se eu não me engano, século III, século IV, mais ou menos. O pré-milenismo histórico ele é anterior a isso, essa visão. O dispensacionalista é atual, é bem atual, ele é do século XIX, e muito difundido ali por conta de uma Bíblia de estudo que se chama Bíblia de Estudo Scofield. Ela trabalha
as questões ali do dispensacionalismo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Já é um pouco mais denso a compreensão, por isso que a gente vai caminhar devagarzinho. Mas é importante para que a gente tenha a nossa compreensão a respeito dos 1000 anos, porque isso também denota algumas outras compreensões, como, por exemplo, a questão do passar pela grande tribulação. Tudo bem até aqui com relação ao dispensacionalismo, ao pré-milenismo dispensacionalista? Cristo volta, arrebata, a igreja não passa pela grande tribulação, depois ele estabelece o seu reino milenar, visivelmente. Tudo bem até aqui? Então aí a gente tem um histórico também. Cristo volta antes do milênio. Ele entende a sequência ali, capítulo 19 que é a volta de Cristo, depois o capítulo 20 que é a destruição do mal, ele vai entender cronologicamente. Então Cristo volta antes do milênio, porque se Cristo voltou no capítulo 19 e os 1000 anos estão no capítulo 20, logo o milênio vem depois da segunda volta de Cristo. Ele entende assim também, o pré-milenismo histórico. Mas de forma diferente do dispensacionalista, sem o arrebatamento secreto distinto da volta gloriosa. A igreja, dentro do dispensacionalismo histórico, ela passa pelas tribulações e pelas perseguições do fim até que Cristo volte visivelmente para ressuscitar os seus e estabelecer o reino milenar sobre a terra. Veja que o reino milenar sempre vem depois da volta de Cristo, tá? E após esse período haverá a rebelião final, o juízo derradeiro, então o estado eterno. Essa é uma das visões. E aqui, de forma mais resumida, tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Nós temos 3 visões a respeito dos 1000 anos. O pré-milenismo, que aí tem dentro dele algumas vertentes, o pós-milenismo e o amilenismo, que na verdade o amilenismo ele é um termo que até a compreensão dele é pejorativa, porque o a é uma partícula que quando ela é acrescentada antes da expressão ela significa sem, não. Então é sem milênio, não milênio, mas não é no sentido que a gente não acredite no milênio, mas que a gente não acredita no milênio de maneira literal. A gente vai compreender. Então, o termo ele foi dado aos milenistas para zombar. Eles são os milenistas? Não, são os amilenistas. Não tem o milênio, mas tem. Nós acabamos adotando ali esse termo como parte da nossa concepção. O pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo ele não entende o milênio de maneira literal, ele entende de maneira simbólica, entende que Cristo já exerce um reinado, não que ele exercerá o reinado mais adiante simplesmente, mas que ele já exerce o reinado. Qual é a grande diferença entre o pós-milenismo e o amilenismo? O pós-milenismo, ele acredita que antes dos tempos do fim, haverá um grande florescimento do Evangelho, no sentido de que todas as esferas da existência, a cultura, a sociedade, ela será regida pelos princípios de Deus. Ou seja, haverá um grande boom, um crescimento do Evangelho, de forma que todas as realidades, a realidade universal será regida pelo governo do Evangelho. Então, por exemplo, a política será completamente dominada pelo Evangelho, a cultura será completamente tomada pelo Evangelho, a religião não existirá mais uma falsa religião no sentido de que o verdadeiro Evangelho é que regerá todas essas coisas. Então haverá esse florescer, é uma visão otimista a respeito da realidade presente. Isso acontece antes da destruição final. Por que difere da nossa visão milenista ou amilenista? Nós cremos que até o final haverá essa oposição. O Evangelho ele floresce no sentido de que ele avança e que o mal não pode deter o seu avanço, mas que não haverá um domínio, a cultura não será convertida
ao Evangelho, a política não será convertida ao Evangelho, a falsidade não será convertida ao Evangelho. Há essa tensão até o final. Até o final há essa tensão. Essa é uma das grandes diferenças. Assim, antes da volta final de Jesus, haverá um grande período de expansão do reino de Deus com forte influência da fé cristã entre as nações. Este seria o milênio. Então, quando acontecer esse grande boom, esse grande florescer, o Evangelho dominando as esferas da sociedade de forma universal, para o pós-milenista, ali o milênio começa a acontecer. Tá? E após esse tempo de florescimento, de bem-aventurança, de bonança, aí Cristo se estabelece visivelmente, ele retorna para a consumação do juízo final. Tudo bem? Pré-milenismo, pós-milenismo, tudo certo. O amilenismo, então vamos lá. Da mesma forma como o pós-milenismo e parte dos pré-milenistas, nós entendemos os 1000 anos de forma simbólica. Por quê? Porque é a grande ênfase literária de Apocalipse. Por exemplo, quando a gente olha para os períodos de tempos que nos são descritos, os 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, 3 dias e meio, isso tudo é simbólico. Inclusive, todos eles se referem a uma única medida de tempo, que é o tempo curto que o mal haverá de ter ali a sua atuação. Inclusive, por exemplo, Anthony Huckman é um dos que eu coloquei, inclusive, algumas referências aqui, usando a sua literatura, a Bíblia e o futuro. Ele dá a entender, inclusive, que esses 1000 anos é a visão celeste, é a visão da parte do céu, deste mesmo tempo que na Terra é percebido como os 42 meses, os 3 dias e meio, os 3 anos e meio, os 1260 dias. É a mesma coisa, só que de visões diferentes. Você tem a visão terrena, que é onde o mal ali está atuando, e tem toda aquela tensão. Lembram-se que lá quando há um momento em que, no texto, se eu não me engano, das 2 testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse, em que há um tempo que Deus permite que o mal lute com essas testemunhas, depois delas terem cessado o testemunho, e elas matam as testemunhas, e elas ficam aí 3 dias e meio sendo alvo de escárnio na praça e tudo mais. Depois desses 3 dias e meio, vem o Espírito de vida e toma eles e diz: venham, vocês são livres. Anthony Huckman e entre outros que olham para essa questão dos 1000 anos de maneira simbólica vão entender que é o mesmo tempo, só que um é da perspectiva terrena e o outro é da perspectiva plena celestial. Nós olhamos então de maneira simbólica para os 1000 anos, entendendo o que são os 1000 anos para nós. Os fins dos tempos, os tempos do fim. Quando foi instituído os fins dos tempos? Quando começamos a viver os fins dos tempos? Alguém sabe me dizer? Tá junto. Quando Jesus propriamente já se encarnou, quando ele encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ali, alguns vão começar a colocar, aconteceu na exaltação, outros, na crucificação, outros, quando Cristo encarnou. O fato é que ali, no tempo entre a encarnação de Deus em Cristo Jesus e a exaltação dele, ali os finais dos tempos começaram a acontecer. Vejam lá, aí, só que você não vai sair ali pro portão. Tá lá, já encontrou. Os finais dos tempos já começaram. Nós já estamos vivendo os finais dos tempos há mais de 2000 anos. Quando, por exemplo, Cristo diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20:
ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ali, Cristo está falando que a volta dele, o retorno dele final, acontece na consumação. Nós já estamos nos tempos, mas não na consumação dos tempos. Os tempos já são, o tempo já estamos, é o já, mas o ainda não, mas ainda não plenamente, não no seu estado final, tá? E eu vou trazer alguns textos que vão nos direcionar a essa compreensão, tá bom? Logo, os 1000 anos, que é os finais dos tempos, os fins dos séculos, é esse período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O final dos tempos já foi estabelecido quando Cristo veio a primeira vez. Ele durará até quando? Até o retorno de Cristo. Esses são os 1000 anos para nós. Esse é o milênio para nós. Ou seja, nós estamos vivendo o milênio. Nós estamos dentro dos 1000 anos. Ele não é simbólico, porque já se passaram 2000 anos. Tá? Simbólico. É um tempo determinado, um tempo plenamente estabelecido. Logo, diferentemente do pré-milenismo, não compreendemos o milênio como um reino terreno futuro até a volta de Cristo. Nós entendemos que Cristo já reina, que Cristo é rei, que Cristo já se estabeleceu como rei. E o seu reinado também. E diferentemente do pós-milenismo, então essa é a característica muito marcante que diferencia o amilenismo do pré. Não há um reinado futuro milenar. O reino milenar já acontece. E do pós-milenismo, nós não esperamos um período histórico de predominância cristã e transformação global do mundo. Nós acreditamos que a tensão entre bem e o mal acontecerá até que Cristo volte e estabeleça a partir da sua volta a destruição plena do mal e o estabelecimento pleno da Nova Jerusalém e do bem que há nele. Assim, o milênio é a realidade presente do reinado de Cristo, inaugurado em sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão. Nesse tempo, nós acreditamos que Satanás está limitado em sua atuação, porque alguns vão dizer, mas está dizendo que nos 1000 anos, no reinado milenar, Satanás está preso. Como que Satanás está preso e nós estamos no reino milenar se Satanás continua agindo? Diz lá que segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Mas se nós entendemos que os 1000 anos estão acontecendo e Satanás está preso, como que ele continua agindo e atuando? Como que a gente vai lidar com essa tensão também? É a maneira como nós entendemos e compreendemos a literatura e o objetivo pelo qual Satanás foi preso aqui dentro do próprio texto. Olha lá, por que ele foi preso aqui no texto? Para que não mais enganassem as nações até que se completasse os 1000 anos. Então é algo muito específico aqui. Satanás está preso para que não engane as nações até que se complete os 1000 anos. Ou seja, a forma de expressão prendeu, segurou, acorrentou, é no sentido de limitar e restringir a atuação de Satanás. Não significa que Satanás não atua mais. Ele atua, mas a sua atuação é extremamente limitada e restrita, diferentemente de quando, por exemplo, antes ele tinha acesso aos céus para poder, diante de Deus, fazer acusações contra os santos, que é o que acontece no livro de Jó, por exemplo. Satanás não tem mais a liberdade que ele tinha anteriormente, porque veja que Apocalipse, quando trata a respeito da peleja de Miguel com Satanás, ele é expulso dos céus. Há uma limitação, uma clara restrição do seu poder de atuação.
Ele continua atuando? Sim, ele continua atuando. Pedro fala para tomar cuidado, que ele está como um leão ao derredor. Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está atuando, mas a sua atuação é limitada. E é importante que a gente entenda, para que não mais enganasse as nações. O que é essa compreensão de enganar as nações? Significa que Satanás agora não tem o poder de ludibriar as nações, como, por exemplo, de forma a evitar que o evangelho adentre de maneira eficaz e frutífera aos seus corações. Porque olha só, antes, qual era o povo do pacto? Eram todas as nações? Quem era o povo do pacto? Israel. Dentro da nossa compreensão e perspectiva teológica a respeito desses 1000 anos e dessa prisão de Satanás, é que agora, a partir de Jesus, da entrada de Jesus, da morte de Jesus e da exaltação de Jesus, o evangelho vai se expandir a todas as nações. E aí nós temos diversos textos e nós vamos trabalhar alguns deles aqui mais à frente. Então, basicamente, esse é o olhar escatológico pré-milenista, pós-milenista e amilenista ou milenista. Oi? Simbólico. Claro que pode, porque símbolo não é literal. Se fosse literal, que a gente já não faria sentido dentro da nossa visão. Se a gente entendesse o milênio como literal, não faria sentido, porque se a gente acredita que o reino milenar de Cristo já aconteceu na sua vinda, a volta dele final teria que acontecer no ano de 1000, após a ascensão dele. Mas nós já passamos 2000 anos, então está dentro da nossa visão completamente. Entendeu? Não é simbólico, ou não é literal. É porque nós entendemos que é simbólico que nós acreditamos que o reinado de Cristo está estabelecido ainda. E pode durar quanto tempo for. Pode durar 10.000, 20.000, 100.000 anos, que ainda estará dentro dos 1000 anos, porque é um tempo plenamente estabelecido. Pode tirar sua dúvida, a gente está aqui para esclarecer. O que está ficando ainda... Então, mas exatamente, o simbólico significa que a gente não se apega aos 1000 anos. Então pode passar os 1000 anos, porque é simbólico. Os 1000 anos poderia ser um dia, poderia ser 2 dias, poderia ser 3, 4, 100, 200, assim como pode ser 1 milhão. Entende? Então, a compreensão dos 1000 anos simbólicos é que nós não ficamos presos ao tempo de 1000. Então, se passou, está tudo bem, porque a gente entende como simbólico. Passou 2000? Ok, a gente entende como simbólico. Tá tudo bem, Ruth? Deu para entender? Tá? Não fica com dúvida, não. Certo? Oi? Essa questão da prisão de Satanás, para não enganar as nações, eu vejo um parte do julgamento, porque assim, se o diabo está preso, está limitado, então, de certa forma, essa maldade, a não conversão, a decisão, cai mais para cima da autoridade. Sim, isso é algo muito importante. Porque senão fica com o plano do diabo. Isso. Exatamente. Lembra-se que Apocalipse ele trabalha sempre nessa questão dele mostrar o julgamento do porquê está sendo julgado e porquê que está acontecendo da forma como está acontecendo, para culpar, para não tirar a culpa daqueles que estão se rebelando. Por mais que o mal atue, a responsabilidade da perversão recai sobre aquele que se rebela. E a outra coisa, eu sempre vi e sempre vejo que a Bíblia mostra isso, Israel sempre é um demônio. Não adianta falar que não é um demônio. Eu vejo dessa forma. Porque Paulo mesmo fala, olha, está aberta a janela da oportunidade. Os gentios se converter. Mas acho que a hora vai fechar. Esse tempo de conversão, a hora vai fechar. E vai abrir para Israel. Eu vejo tirando diabos,
do avivamento que teve, todas as nações depois tiveram, muitas das nações tiveram avivamento. Israel não teve mais. Então, veja assim, o que tiver avivamento novamente em Israel, tiver um reavivamento lá, eu vejo que é um termômetro para o entendimento. É um termômetro que aí fechou a oportunidade para os gentios. Eu vejo esse texto de Paulo dessa forma. Israel vai sempre ter muito, porque ele é o povo ali que Deus escolheu para abençoar todas as nações que é o termômetro. Em parte, essa visão está equilibrada. Porque, de fato, como a gente, por exemplo, olha para Romanos capítulo 11, diz lá que há algo que acontecerá com Israel. E lá fala o Israel em histórico, étnico. Mas não acredito que Israel seja termômetro. Acontecerá algo especial com ele. Mas não que ele é termômetro, porque senão a gente divide Israel da igreja, como se a igreja fosse uma parte do povo e Israel fosse outra parte. O que não tem fundamento bíblico no sentido de que em Cristo Jesus não há mais judeu, não há mais estrangeiro, não há mais homem, não há mais mulher. Então, Israel e a igreja, eles estão dentro de uma mesma perspectiva nesse sentido. Então, por isso que o termômetro, acho que talvez essa palavra que eu retiraria. Israel não é o termômetro. Acontecerá algo especial com ele, mas ele não é termômetro, porque se a gente compreende como termômetro, a gente entra naquela questão de que a gente pode identificar o tempo do fim. Porque se Israel é termômetro e acontecer um avivamento, então chegou o tempo do fim. Não, porque nem o filho, enquanto filho aqui na terra, sabe os tempos do fim, a não ser o Pai. E o Evangelho, e o fim chegará a partir do momento que o Evangelho for pregado, sermão escatológico de Cristo Jesus. Então, em parte, a gente compreende sim, que há algo que acontecerá com Israel histórico. Agora, dentro dessa perspectiva, não que ele seja o termômetro que nós avaliamos quando as coisas acontecerão, mas que há algo com Israel de maneira diferente. Romanos 11 deixa isso claro, mas acredito que não como termômetro, senão a gente faz a diferenciação. Aí entra um pouco na questão do pré-milenismo, que Deus tem um trato especial por pré-milenismo, em parte, Israel é esse termômetro, né? Mas está equilibrada a visão aí dentro dessa perspectiva de que há algo com Israel, tá? Mas a gente não pode fazer a igreja é uma coisa, Israel é outra, não, porque já Cristo deixa muito claro que veja que Cristo vem para os seus, tanto que, por exemplo, um dos textos que nós vamos ver aqui é quando os gregos vão procurar ele e ele não recebe os gregos, mas ele vai dizer algo lá, porque Jesus vem para as ovelhas do seu aprisco. Mas a partir da sua ascensão, que é o que nós lemos em João, que inclusive as obras dos seus discípulos serão maiores do que as obras que Cristo havia realizado, está falando o quê? Da expansão do Evangelho. Ok. Oi, fala, Cássia. Então, não existe mais essa barreira. É isso que a gente precisa entender. Nós somos o Israel de Deus. Por isso que não há essa diferenciação de um povo preterido e um povo preferido. Há um povo só. Há um povo só. Nesse sentido, que é um novo Israel, que é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é formada por judeus e gentios. Tá? É isso, cara? Será isso? Então, não tem preterido e preferido aqui. Há um povo que é do Senhor. Quando a gente aceitou Jesus, ele se torna israelita. Se torna o quê? Israel. Povo de Israel. Não, isso aí é o Antigo Testamento, prosélito. Hoje,
não há mais gentil e judeu. Hoje não há mais gentil e judeu nesse sentido. Há aqueles que estão em Cristo. Na perspectiva do Antigo Testamento, um gentil que se convertia ao judaísmo, ele era um prosélito. Ele virava israelita e era considerado a partir dali um israelita. Nós não, tá? A partir de Cristo não. A partir de Cristo, a barreira, o muro da inimizade é arrebentado, é quebrado. Por isso que não precisa da circuncisão, não precisa da obediência alimentar e por aí vai. Bom, por que compreendemos que essa realidade do reinado e limitação dos poderes do mal já são uma realidade? Por que a gente acredita que Satanás está preso e que os seus poderes já estão limitados e que Jesus já reina? Por aquilo que nós temos tanto no versículo 2 quanto no versículo 3, que trabalham a captura e prisão de Satanás para que ele não engane de fato as nações até que se completem os 1000 anos. Se nós falamos que a perspectiva dos 1000 anos é aquela que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda, como que Satanás está preso se ele continua ágil? E aí eu já disse que a maneira como nós interpretamos ali esse para que não enganasse mais as nações. Quando Jesus é assunto aos céus, o Evangelho começa a romper com as barreiras. Embora, olha só, aí nós poderíamos perguntar, mas, por exemplo, a promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 3, em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em quem? Em Jesus. Mas, por exemplo, a gente tem Raabe, nós temos Ruth. Raabe é cananeia, Ruth é moabita. Nós temos outros estrangeiros aderindo ao Evangelho no Antigo Testamento, a Deus, assumindo Deus como seu Deus no Antigo Testamento. Então, Satanás, por que Satanás não engana, não poderia enganar se o povo de Deus era o povo do pacto? Como que esses estrangeiros adentram ao povo de Deus? Exatamente porque o povo do pacto tinha a responsabilidade de atrair, mas perceba que são eventuais acontecimentos. O povo do pacto é o povo de Israel. O povo do pacto é o povo de Israel. O povo de Israel tem a responsabilidade de receber os oráculos divinos para que por meio dele as outras nações pudessem se achegar, e quando essas nações se achegassem, elas se tornariam Israel, por assim dizer, o povo do pacto. A partir de Jesus, há uma explosão nesse sentido do alcance. Vamos lá. Então, por exemplo, alguns textos aqui. Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Quando Jesus envia ali o regresso, os 70 a pregar, eles estão regressando, os 70 discípulos, vão de casa em casa, de 2 em 2 e vão pregar e tudo mais. O que os receber, ok, os que não receber, chacoalha a sandália do pé, tira o pó e vai embora. Ali no versículo 17 e 18 diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Essa expressão aqui, caindo, ela tem a conotação não de, por exemplo, de que Cristo viu Satanás literalmente caindo lá. O que Jesus está dizendo? O domínio e o poder de Satanás está ruindo. Por quê? Porque os demônios não estão vencendo sobre o poder dos discípulos. Os discípulos estão indo, eles estão expulsando demônios. Os demônios não estão vencendo, eles estão sendo expulsos. Jesus está dizendo, isso é porque o poder de Satanás está ruindo, ou seja, sendo restrito, sendo restringido. Tudo bem? João capítulo 12, versículos 31 e 32.
12, 31 e 32. Olha o que Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Então veja que Jesus deixa muito claro que é no seu tempo, aqui, na sua morte, que ele diz: ó, eu quando for levantado, e aqui levantado faz tanto referência ao levantamento na cruz, quanto levantado de exaltação. E quando eu for levantado, atrairei quem? Todos. No sentido da abrangência. Porque esse é o contexto onde temos ali, ó, se você olhar no versículo 20, ó. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Gregos são gentios, são outras nações. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Eles estão querendo ver Jesus, os gregos, os gentios, estão querendo ver Jesus. Filipe foi até André comunicaram a Jesus, e respondeu Jesus. Jesus não foi vê-los. Jesus responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho. E aí nesse contexto ele vai dizer: eu vou ser levantado, o príncipe do mundo será expulso, e atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, a barreira do engano que Satanás coloca sobre todas as nações será quebrado quando Jesus for levantado. Tá? Então, a prisão de Satanás que Apocalipse está se referindo é já a restrição do poder de Satanás aqui. Ele não enganará mais as nações, no sentido de que o pacto se estenderá a todas as nações. Jesus atrairá todos a si mesmo. Outro texto, Mateus 28, nós lemos aí 20, leia o 19, por exemplo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, é o momento da ascensão de Jesus. Jesus se reúne com os seus discípulos, é o momento da ascensão dele. Ele diz antes: toda a autoridade me foi dada no céu e na... Ou seja, não haverá um reinado milenar futuro, porque Cristo já reina, ele tem autoridade sobre os céus e a terra, porque o próprio Pai lhe deu essa autoridade. Ide, portanto, então veja, porque eu tenho autoridade no céu e tenho autoridade na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de onde? Todas as nações. Aqui, o imperativo está aqui em fazer, não é o ide. Embora o ide, a partir do acompanhamento do imperativo que está no fazer, acaba tendo conotação de imperativo. Então é tudo imperativo, tanto o fazer, quanto o ide, quanto o batizar, quanto o ensinar. Mas na terminologia, na etimologia ali da palavra, o imperativo, a ordenança, que é o fazer discípulos. As outras acompanham, os outros verbos que são particípio que vão acompanhando, retendo essa mesma força de ordenança, tá? De todas as nações, de todas as nações. O poder de Satanás é restrito, a autoridade é dada de Jesus. Veja que ele já reina no céu e na terra. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8, o que diz Atos capítulo 1, versículo 8? E recebereis poder, quando descer sobre vocês o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja a expansão. Por quê? Porque agora o povo do pacto é um só e não mais restrito à nação étnica de Israel. Porque Satanás não tem mais o poder de enganar as nações nesse sentido. São textos que vão corroborando com a nossa interpretação de que Jesus já reina, ele não reinará, ele já reina, e que o poder de Satanás foi restrito, ele foi aprisionado em sua atuação. Ele não tem mais a maneira e a forma de atuação, o poder de atuação que anteriormente, embora ele ainda atue. As forças do mal ainda sejam reais e são,
Mateus capítulo 12, volta um pouquinho aí, Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. Doze, 28 e 29. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Cristo está dizendo que todas as expulsões que ele está realizando, todo o poder que ele está demonstrando é uma evidência de que o reino de Deus é chegado. O próprio Jesus é o reino de Deus e é o que estabelece o reino de Deus. Veja, é chegado, não chegará, é chegado. Por isso eles mesmos, porque se eu expulso demônios por Deus, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Lembra alguma coisa de Apocalipse 20? Por que Jesus consegue evidenciar tanto poder assim? Ele está dizendo, porque eu já entrei na casa do valente e já o amarrei, já o prendi. E é exatamente o mesmo verbo. Apocalipse 20 tem o verbo lá usado para prender, é o verbo del, a raiz do verbo é del, é o mesmo verbo aqui usado para amarrar, del, o mesmo verbo, de Mateus capítulo 12, Apocalipse capítulo 20. A própria oração dominical, como eu disse aqui, ela evidencia esse senso de governo que há nos céus, já na terra, porque como que inicia a oração dominical? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é. Cristo já reina, o poder do céu já invade a terra, ainda não plenamente. O já e o ainda não. Já estamos nos tempos do fim, mas não no seu estado final, que é a consumação dos tempos. Explica aquela parte. O mundo já do maligno. É o príncipe deste mundo. Está falando do domínio de Satanás ali. Mas que é destruído, como por exemplo, nos evoca ali Colossenses capítulo 1, versículo 13. E nos retirou do império das trevas, ou seja, há um império ali que predominava, o império das trevas. Ele nos retirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu filho de amor, do seu filho amado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos lá ver o que Paulo está dizendo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tá? Já é Paulo entende claramente que os fins dos tempos já faz lá parte do primeiro século, a partir da vinda de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que consta contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojar é arrancar tudo, é uma linguagem militar. Quando um exército triunfava sobre outro, arrancava tudo. E muitas vezes os expunha à vergonha. Ali quando ia trazendo para suas nações, os que ficaram, que iam trabalhar de escravos, vinham todos ali amarrados, nus. Jesus fez isso com as hostes malignas.
quando é encravado na cruz, a vergonha sobre o mal já recai. Eles já são ali limpados, despojados, tá? Colossenses 1,13, que eu já li aqui, falei, né? Não li, falei. Hebreus 2,14. Vamos lá. Esse texto é legal. 2,14. É 2,14? Ou era 12,4? Né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, Jesus, né, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja a linguagem que é usada, destruiu. É uma linguagem que mostra a restrição do poder, porque Satanás ainda existe, ele será destruído e enviado para o lago de fogo e enxofre no final, na condenação final. Mas veja que ele já não tem o poder sobre a morte, no sentido de que ele não tem mais esse poder de acusar ninguém diante de Deus, dizendo, ó, ele é pecador, mata ele. Cristo acaba com isso de uma vez por todas, quando é ali na sua morte. Por isso que a gente diz que a vitória de Cristo, a expulsão de Satanás, ela acontece no ato da morte de Cristo Jesus, ó, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo. Eu vou ler aqui um comentário do Huckman, Anthony Huckman, a respeito dos primeiros 3 versículos de Apocalipse capítulo 20. O aprisionamento de Satanás descrito nestes versículos, portanto, significa que ao longo da era do Evangelho na qual vivemos agora, a influência de Satanás, embora certamente não eliminada, é tão restringida que ele não pode impedir a disseminação do Evangelho às nações do mundo. Por causa do aprisionamento dele, na atualidade as nações não podem conquistar a igreja, mas a igreja está conquistando as nações. Para ficar claro a maneira como nós enxergamos os 1000 anos. É algo que já é uma realidade. Satanás já está aprisionado, ele não tem mais a atuação e poder. É por isso que eu falo e repito, Satanás só tem poder à medida que se dá poder a ele, porque ele é um destituído deste poder, do poder de dominar algo, de exercer soberania sobre algo. Ele não tem mais. Não tem mais. Então a gente fecha esses 3 primeiros versículos. Olha só, não vou entrar nem no 4º versículo, a gente deixa para o próximo domingo. 4º, 5º e o 6º versículo, que vai trazer novamente a expressão dos 1000 anos, e nós compreenderemos aí a respeito das almas, dos decapitados e tudo mais. Tá bom? Então fica esses primeiros 3 versículos aí para compreensão da questão dos 1000 anos. E aí dentro dos textos bíblicos que nós temos, como de fato nós podemos, dentro de toda a compreensão teológica, não a partir de apenas um texto, de um versículo, definir algumas doutrinas, algumas compreensões teológicas. É necessário que nós tenhamos o escopo tanto do livro, primeiramente, quando a gente vai interpretar um texto bíblico, por exemplo, a gente viu aqui o capítulo 20. Para a gente entender melhor esse texto, o que a gente faz? Lê o capítulo posterior, lê o capítulo anterior, ok, isso já dá mais compreensão, ok, o que a gente faz na sequência? A gente tem a compreensão do livro de Apocalipse. Depois do livro de Apocalipse, o que a gente faz? A gente tem a compreensão do cânon bíblico, de toda a teologia bíblica. Essas coisas precisam estar em harmonia, tá? Logo, todos os textos aqui citados visam corroborar com essa compreensão, de que nós já estamos vivendo os tempos dos fins. E por isso que há sempre urgência, por isso que há sempre emergência, por isso que o Evangelho deve ser proclamado a toda criatura, sem a gente ficar esperando um alarme para fazer isso, porque quando soar o alarme já não vai dar mais tempo. Por isso que o Evangelho ele é emergente, por isso que eu falo que não tem termômetro nesse sentido, por isso que o Evangelho tem que romper, porque o poder de Satanás está limitado. Porque como a gente verá no próximo domingo, ele vai ser solto por pouco tempo depois de cessar esse tempo de pregação aí, de proclamação.
para reunir os seus e tentar ali uma última investida contra o povo santo de Deus. Tudo bem? Beleza? Fala, seu Renan. Fala que eu te escuto, meu amado. A gente vê na televisão. Para de assistir televisão, isso aí é do... Não tem problema, não pode assistir. O pastor falando assim, parece mesmo. Está amarrado. É nada, né? Não. Olha, depende do que ele quer dizer, porque você fala assim, ó, Satanás está amarrado, tá? É que eles falam numa outra perspectiva, né? De como se fossem amarrar, né? Está amarrado, então, ou seja, estou declarando poder para que ele seja amarrado. Satanás já está amarrado. A gente não precisa declarar ele está amarrado, né? Não entenderam. Isso. Ele está falando aquilo, mas o pensamento dele é diferente. Está amarrado porque está amarrado assim. O juízo dele já está determinado. A destruição dele já está decretada. Mas ele está amarrado, viu, senhor? Está amarrado. Mais alguma coisa, meus irmãos? Temos tempo. Com a minha mãe de professora, terminado a 3/8 de 2025, começo dos estudos. 3/8, olha só. Quase um ano. Vamos sair. Vamos chegar perto de um ano. Muito obrigado, viu, Eliane? Muito bom saber. E aí, meus irmãos? Estão com medo de Apocalipse ou não? Ninguém está com medo de Apocalipse aqui não, né? E ninguém está com medo de Satanás também não, né? Satanás tem que ter medo da gente. Oh, mas que arrogância. Não é na minha arrogância não. Satanás tem que ter medo da gente mesmo. Se a gente tem o evangelho em nós, meus irmãos, o bicho tem que correr. É resistir a ele. Resistir a ele é o quê? O que é uma linguagem de resistência? De enfrentamento. De lutar contra as tentações, as seduções, contra as influências. Resistir não é só ficar parado esperando como se você estivesse sendo atacado. Quando a gente vê uma linguagem militar, quando um exército resiste, o que ele está fazendo? Ele está indo atacar. Se der brecha, ele tem poder à medida em que se dá poder a ele. Beleza, meus irmãos? Ficou clara a questão dos 1000 anos? Não precisa ter medo de ficar para trás no arrebatamento, não. Não precisa ficar com medo. Não vai, vai arrebatar agora. Rapaz, só ficou o pastor aqui, só vejo uma roupinha aqui, todo mundo subiu lá. Só está o pastor aqui, todo vinagre, né, gente? Não precisa ter medo disso, não. A igreja passará pela grande tribulação. Aqueles que aqui estiverem passarão pela grande tribulação. O arrebatamento ele é um ato único, aonde eu disse, inclusive num videozinho que eu enviei lá no grupo, de que quando Cristo voltar, nós nos reuniremos com Ele. Os santos mortos estarão com Ele, terão seus corpos ressuscitados. Os que aqui estiverem subirão aos céus para dar as boas-vindas ao Rei que retorna, e então Ele destrua o mal e estabeleça o seu reino para sempre. Então a gente vai para voltar. O arrebatamento é ir para voltar. No mesmo instante, a gente vai para dar as boas-vindas. Ele institui o julgamento final. Acabou com o mal? Então a Nova Jerusalém tem um terreno ali preparado para ser estabelecida e ali não haverá mais a realidade do mal. Beleza? Só um pensamento. Pode falar, Satanás, a palavra demônio, etimologicamente, está escrita como barulho. Barulho. Então o que o diabo faz? Eu pensando nessa palavra, ele joga um monte de barulho na nossa cabeça, todos os barulhos do mundo, ideologias, tentações, tudo que você imaginar de barulho. Com esse barulho impede você de se preocupar com os barulhos, impede você de fazer o que tem que fazer, que é o evangelho. Isso. Aí a palavra demônio, né? A tentação. É acusador, né? Inimigo, adversário. É isso mesmo. Você ouve os barulhos e esquece o evangelho. E às vezes os barulhos são bons, né? Humanamente falando. Fechou, meus amados? Deixa eu desligar aqui, nós vamos orar e